Você consegue imaginar um país onde uma guerra foi travada contra pássaros gigantes? E quem perdeu foram os humanos. Onde existem mais cangurus do que pessoas, e onde praias paradisíacas se estendem por milhares de quilômetros. Um lugar onde você pode dirigir por horas a fio sem encontrar uma alma viva. E onde as criaturas mais fofinhas e mortais coexistem no mesmo território. Parece cenário de um filme de ficção, né? Mas esse lugar é real. E se chama Austrália. Hoje, eu vou te levar para uma viagem por um dos países mais incríveis e mais bizarros do nosso planeta. Eu te garanto, depois desse vídeo, você vai olhar para a Austrália de um jeito completamente diferente. Então vem comigo e prepara o passaporte da imaginação, porque a viagem vai começar. Mais cangurus que pessoas. Quando a gente fala da Austrália, uma das primeiras imagens que vem na cabeça são os famosos cangurus. Mas você sabia que lá existem mais cangurus do que pessoas? Atualmente, estima-se que haja cerca de 50 milhões de cangurus espalhados pelo país, praticamente o dobro da população humana, que é de aproximadamente 26 milhões. E não é brincadeira, não. Em alguns lugares, como áreas rurais e estradas mais afastadas, é normal ver placas alertando para o risco de colisão com cangurus, igualzinho aos avisos de animais silvestres que a gente vê em algumas rodovias. Aliás, anualmente, mais de 16 mil acidentes de carro são causados por encontros inesperados com cangurus. Ou seja, se um dia eles decidirem se organizar, meu amigo, a Austrália tá em apuros. O gigantesco território quase vazio. Você já parou para pensar que a Austrália é praticamente do tamanho dos Estados Unidos, mas com uma população 14 vezes menor? O país é tão vasto que boa parte dele é ocupada pelo famoso Outback, uma imensidão de desertos, florestas secas e formações rochosas surreais. É um território tão isolado que, se você se perder por lá, talvez você só encontre ajuda dias depois, se tiver sorte. Por isso, viajar pelo interior da Austrália é uma experiência única. São quilômetros e quilômetros de estrada reta, sem sinal de celular, sem postos de gasolina, sem nada além da natureza bruta. Se você curte aventura raiz, esse é o seu lugar. Mas se depende do Google Maps até para ir na padaria, talvez seja melhor ficar nas cidades costeiras mesmo. A Guerra dos Emus. Agora segura essa história. Em 1932, a Austrália declarou oficialmente guerra aos emus. Isso mesmo, aqueles pássaros enormes, parecidos com avestruzes. O motivo? Após a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados receberam terras no interior australiano para recomeçar a vida. O problema é que os emus, famintos e migrando após a seca, invadiram as plantações e causaram prejuízos gigantescos. A solução do governo? Mandar soldados armados com metralhadoras para enfrentar as aves. Mas não deu certo. Os emus eram rápidos, resistentes, e se dispersavam em pequenos grupos. Resultado, milhares de tiros disparados, centenas de aves abatidas, e uma vitória incontestável dos emus. Até hoje, essa história é lembrada como a Grande Guerra dos Emus, uma das derrotas mais curiosas da história militar. O país das praias infinitas. Se você ama a praia, presta atenção. A Austrália tem nada menos que 10.685 praias catalogadas. Se você decidisse visitar uma praia diferente todo santo dia, levaria mais de 29 anos para conhecer todas. E não estamos falando de qualquer praia, não. Estamos falando de areias brancas como açúcar, águas cristalinas de tons azul turquesa, e ondas perfeitas para surfar. Destinos como Bondi Beach, Vitehaven Beach e Byron Bay são verdadeiros paraísos na Terra. E o mais incrível é que muitas dessas praias são quase desertas. Dá para ter uma praia inteirinha só para você. Animais fofos e mortais. A Austrália. O único lugar do mundo onde você pode ver um koala fofíssimo numa árvore. E, 5 minutos depois, topar com uma aranha do tamanho da sua mão na parede de casa. Lá vivem os 10 animais mais venenosos do mundo, entre eles a água viveru-candi, tão pequena que cabe na ponta do dedo, e tão perigosa que pode matar em minutos. A serpente taipan, cujo veneno pode matar 100 homens adultos com uma única mordida.
E as famosas aranhas Huntsman, que, apesar do tamanho assustador, são mais amigas do que inimigas, elas ajudam a controlar pragas. Os australianos já estão tão acostumados que encontrar uma aranha gigante no banheiro é só mais um dia normal. Eu, sinceramente, preferiria encontrar só os koalas mesmo. A maior cerca do mundo. E para proteger suas fazendas, os australianos tiveram uma ideia digna de filme. Construíram a Dingo Fence, a maior cerca do planeta. São mais de 5.600 quilômetros de extensão. Só para comparar, a muralha da China tem cerca de 21.000 quilômetros, mas foi construída ao longo de séculos. Já a Dingo Fence foi erguida em poucas décadas para impedir que os dingos, uma espécie de cão selvagem, atacassem ovelhas e gado. Hoje em dia, ela ainda é mantida em várias regiões. E representa bem o espírito prático e determinado dos australianos. Se existe um problema, eles constroem uma cerca. A vibe australiana. E para fechar, vamos falar do povo australiano. Eles são conhecidos por serem super gente boa, descontraídos e otimistas. É muito comum você ouvir um G'day mate, uma forma amigável de dizer bom dia, amigo. Ou então o famoso no vorris, algo como não se preocupe, tá tudo certo. Essa mentalidade positiva e leve está profundamente enraizada na cultura australiana. Eles valorizam o tempo livre, a natureza e o bom humor acima de tudo. Talvez seja por isso que, apesar dos perigos naturais, da distância geográfica e dos emus rebeldes, a Austrália é um dos lugares mais felizes do mundo. E aí, gostou dessa viagem pelas curiosidades da Austrália? Me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades você achou mais inacreditável? Eu tô curioso para saber. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo top para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E olha só, tem mais um vídeo incrível aparecendo aqui na tela agora, clica nele para continuar essa jornada de descobertas. Te espero lá, hein? Um abraço e até a próxima!